Boa tarde, então, pessoal. Vamos dar início à aula de hoje. Eu vou apresentar aqui o roteiro. Essa primeira parte vai ficar, vou gravar, disponibilizar no YouTube, que eu chamo de parte 1. Parte 1 é a continuação da regência da aula de terça-feira, da semana 6. Eu vou falar e fazer, né? Na verdade, eu vou fazer mais, fazer o exercício, um exemplo concreto, utilizando as leis de Kirchhoff. Rapidamente eu vou enunciar quais são essas leis, ou muitas vezes chamadas de regras, tá? E aí tem duas questões aí, né? Dois tipos de problemas que a coordenação não colocou no Moodle explicitamente, embora em problemas de revisão essas questões apareçam. E mais para frente a gente vai precisar, porque tem uma analogia, que é bom, eu estou falando do circuito RC, que é uma combinação que entra um resistor e um capacitor, e eventualmente para carregar uma bateria. E faremos mais para frente algo similar ao circuito RC. Então, eu acho interessante apresentar para vocês. E então, aí eu vou resolver esses problemas com lei de Kirchhoff, e em seguida tem a parte 2, que é utilizar esses conceitos da aula passada e algumas dessa aula aqui, para resolver dois problemas. Um é um problema da aula 10, da notas de aula 10, que é o problema proposto 1, P1, só que adaptado, porque eu coloco aí mais uma pergunta. E o outro aqui também é do problema da aula 10, problema P2, e também tem uma pequena adaptação em relação ao que está lá originalmente proposto. Tá? Então, é isso. Então, deixa eu aqui, aproveitando que está projetado, e esse material está disponível também para vocês no site do Moodle. E como eu já vou começar aplicando as leis de Kirchhoff uma situação concreta, qual é a situação concreta? Essa malha, esse circuito com um conjunto de 3 baterias conectadas com 1, 2, 3, 4, 5 resistores. Na verdade, tem 2 valores de resistores diferentes, R1 e R2. E 2 baterias diferentes de FEM E1 e outras 2 de FEM E2. As resistências, os FEM são dados, e 2 perguntas aqui. Primeiro, encontrar as correntes nas malhas, por onde as correntes passam, todas as correntes, portanto, e depois a diferença de potencial nos trechos A e B, está indicado aqui, A, e B aqui embaixo. Então, eu quero a diferença de potencial nesse circuito aqui. Tá? Então, são 2 perguntas. Deixa eu parar de projetar aqui e deixa eu resolver no quadro. Para ganhar um certo tempo, manter um certo dinamismo, eu já desenhei lá o circuito no quadro. Então, tá aqui o circuito, né? E eu só vou... O que eu tenho que fazer aqui? Encontrar as correntes. Quando tem mais de uma bateria, nesse caso aqui, não dá para necessariamente a gente adivinhar qual vai ser o sentido da corrente elétrica. Se tem uma bateria só, evidentemente, essa é a força eletromotriz que vai
produzir a corrente elétrica. Então, eu sei o sentido da corrente elétrica, mas nessa situação aqui, não. Então, não precisa se preocupar com o sentido. Basta adotar uma convenção e ser fiel a essa convenção quando vocês forem resolver, fazer todo o cálculo. E no final do dia, vocês verificam se acertaram o sentido ou não, tá? Eu só vou manter a nomenclatura que está lá nas notas de aula para ficar fácil acompanhar. Mas, em tese, você vem aqui, vocês vão colocando as correntes, tá? Então, o que eu fiz aqui nas minhas notas? Eu chamei esta corrente aqui, que passa nessa parte da malha pela essa resistência aqui, eu chamei de I1, tá? E aí, I1 vem para cá, claro, né? Vem para cá e descendo de A para baixo, eu vou chamar essa corrente de I2, tá? E nessa malha à direita, eu vou ter uma corrente que eu vou chamar de I3, tá? Então, essa é a nomenclatura que eu vou usar. Bom, I3, evidentemente, está subindo, né, para esse lado aqui. E I1, I2, I3. As leis de Kirchhoff, na verdade, são duas leis. Essas leis estão relacionadas com leis básicas da física. Uma é a conservação da carga elétrica. Isso é relacionado com a chamada lei dos nós, que é a primeira lei de Kirchhoff. Tá? O que diz essa primeira lei? Se você pegar um nó onde a bifurcação da corrente elétrica, por exemplo, eu olho aqui, há uma bifurcação, tá? O que acontece? Que a conservação da carga elétrica diz que a carga Q3 que está chegando, ou tudo que está chegando no nó, tem que ser igual tudo que está saindo do nó. Tá? Mas essa carga que está chegando e saindo, então eu tenho um DDT dele, uma variação da quantidade de carga que chega no nó e que parte do nó. Isso aqui vai dar corrente I3, que está chegando, é igual corrente que está saindo, que é I1 mais I2. Então, essa é a primeira equação. Tá? Se eu tentar analisar o ponto B aqui, eu não vou ter nada de novo. Eu vou obter as mesmas equações que eu obtive aqui, ou a mesma equação que eu obtive aqui. Tá? Então, basta analisar só um nó. Isso é a primeira lei de Kirchhoff. Agora, a segunda lei de Kirchhoff está relacionada com conservação de energia. Tá? Na verdade, o enunciado diz que a soma das diferenças de potencial ali nos elementos do circuito, né, numa malha fechada, tem que dar 0. Tá? Agora, tem que lembrar que a diferença de potencial mais uma carga, imagina uma carga de prova Q0 que está circulando ali, numa malha fechada. Q0 vezes a diferença de potencial é a energia potencial do sistema carga Q0 com o circuito. Então, se eu parto de um lugar e volto, retorno, então significa que a soma de cada componente ali da energia, Q0 vezes ΔV, no final do dia, quando eu chego no mesmo lugar, vai dar igual a 0, tá? Que é conservação de energia. Mas, falando em termos de diferença de potencial, que é a segunda lei de Kirchhoff, ele fala da diferença de potencial, tem uma malha fechada. Se tiver uma malha fechada, diferença de potencial, a soma dá 0, tá? Nesse caso aqui, na verdade, há 3 malhas fechadas, tá? A primeira, eu posso partir do ponto A e fazer este caminho aqui. E volto para o ponto A. É fechado. Tá? Ou eu posso também partir do ponto A e vir para cá
e chegar aqui. Retornar para o ponto A, que esse também é um caminho fechado. E tem um terceiro caminho, que é partir do ponto A, vir por fora aqui, no sentido anti-horário, percorrer esse circuito aqui. Ao invés de subir aqui, eu continuo. Eu vou subir só aqui à direita e retorno para o ponto A. Tá? Então, são 3. Mas, esse terceiro é uma combinação dessas duas e, portanto, não vai produzir uma nova equação. Então, nesse sentido, essa terceira equação é redundante. Tá? Então, vamos lá. Eu vou aplicar... então, essa é a primeira lei. Vou aplicar a segunda lei para a malha esquerda. Tá? Essa malha esquerda eu posso percorrer como eu quiser. Mas aqui eu escolhi percorrer no sentido anti-horário. Tá? E aí, bastante importante aqui é, uma coisa é eu percorrer a malha para fazer análise das somas das diferenças de potencial, e a outra coisa é o sentido que a corrente está percorrendo aquela malha. São duas coisas diferentes. E isso vai implicar no sinal da ΔV, ou sinal de R vezes a corrente, que ΔV é RI. Tá? Então, vamos lá. Partindo daqui do ponto A, primeiro elemento do circuito aqui que eu encontro a resistência é R1, mas eu estou vindo da direita para a esquerda. Então, quando eu falo ΔV, é final menos inicial. Aí, quando eu vejo isto, a corrente na direita, que é inicial para mim, é inicial para a corrente também. A corrente não passou para a resistência R1 ainda. Aí, aqui, ele passou. E toda vez que a corrente passa pela resistência, há uma queda de tensão, tá? Então, nesse caso, esse ΔV, que é final menos inicial, é menos I1 R1, tá? E aí eu venho para cá. Tem a bateria. A bateria, carga positiva, negativa, eu vou fazer sempre final menos inicial. Final é placa negativa, inicial é positiva, então essa FEM para mim, é negativo. Então, menos E1. Tá? Aí tem essa resistência R1, a corrente está indo para a direita, então é o mesmo comportamento aqui. Final menos inicial, há uma queda de tensão. Então, é menos I1 R1. Eu vou subir. Quando eu subo, encontro essa bateria de FEM E2. Final é positivo, inicial é negativo. Então, final menos inicial, em cima menos embaixo, é mais E2. Tá? E essa resistência aqui, quando eu passo por ela, é tensão final menos tensão inicial. Mas essa tensão final, para essa corrente I2, é antes do I2 atravessar o R2. Tá? E esse aqui é depois. Então, aqui, nessa resistência, o potencial em cima, final, maior do que embaixo, que é inicial. Então, é mais I2 R2, que é igual a zero. Tá? Bom, dá para... Geralmente, vocês substituem números aqui, mas eu vou manter resistência R1, R2, eu vou substituir só depois, tá? Então, aqui eu vou ter que E2 menos E1, E2 menos E1, e eu vou passar o restante para lá. Então, tenho menos 2 vezes I1 R1, passando lá, fica mais 2 vezes I1 R1, e menos I2 R2, tá? E
Vou apagar aqui. Então, essa é malha esquerda. Agora eu vou para a malha à direita, que é essa aqui. E essa malha eu vou percorrer no sentido horário, tá? E partindo do A também. Então, vamos lá. Partindo do A, potencial final menos inicial. Mas o final é antes da corrente I3 atravessar. Então, ele é mais positivo do que o que depois de ter atravessado. Então, aqui fica I3, R1. Tá? E aí eu venho para cá. A bateria está sendo atravessada ao contrário. Então, carga positiva para negativa. Então, o final é o negativo. Então, vai ficar menos E2. Tá? E aqui, tensão final é maior do que inicial, porque a corrente I3 aqui ainda não atravessou a resistência e aqui atravessou. Então, é mais I3 R1. Subo. Essa parte é igual à anterior, porque eu estou no mesmo sentido. Então, aqui vai dar mais E2. E aqui vai dar mais I2 R2. Tá? E voltei no ponto A. Então, a soma vai dar 0. Tudo bem? E2 vai embora. I3, eu tenho 2 vezes I3 R1 igual, não, mais, manter tudo no lado só, mais I2 R2 igual a 0. Tá? Aqui eu tenho uma equação que tem duas incógnitas, que é I1 e I2. Aqui eu tenho duas equações, uma equação também com duas incógnitas, que é o I3 e I2, tá? E agora, na verdade, eu tenho 3 equações, que a terceira equação está aqui, que é a relação entre as correntes elétricas, tá? Então, o que eu vou fazer aqui é usar a equação de cima, essa equação aqui, e eu vou eliminar a corrente I3. Então, aqui vai ficar 2 vezes, quem que é I3? I1 mais I2, multiplicado por R1, mais I2, R2, igual a 0. Tá? Dá para fazer uma pequena simplificação aqui, porque aqui eu vejo que tenho corrente I2 dos dois lados. Tá? Então, eu tenho 2 vezes I1 mais I1 R1 mais I2. Eu tenho 2 vezes R1, que é esse termo aqui, esse. E daqui eu tenho também mais R2 igual a 0. Tá? Então, aqui eu vou ter 0 igual 2 vezes I1 R1 mais I2 2R1 mais R2, tá? Coloquei aqui, mas eu vou escrever aqui em cima. Então, na verdade, eu tinha 3 equações e 3 incógnitas. Agora eu tenho só 2 equações, que são essas, e 2 incógnitas. Então, eu consigo resolver. Sempre que eu tenho N equações e N incógnitas, eu consigo resolver, tá?
Bom, vou escrever aqui em cima. Vou escrever 2 vezes I1, R1, menos I2, R2, E1 menos... Desculpa. E2 menos E1. Só escrevi essa equação, só que a FEM eu joguei para o lado direito. E 2 vezes I1, R1 mais I2, 2 vezes R1 mais R2, igual 0. Tá? Essa equação é relativamente simples, porque ao bater o olho aqui, a gente resolve o sistema do jeito que a gente quer. Tá? O jeito mais fácil é bater o olho e fazer por método de substituição. Né? Aqui eu tenho 3 equações e 3 incógnitas. Eu poderia montar uma matriz 3 por 3. Eu poderia usar a regra de Cramer. Me desculpe, eu não lembro a regra de Cramer. Tá? O que é o mais fácil? Substituição. Tudo bem? Então, cada um faz do jeito que quer. Importante é achar as incógnitas, que nesse caso, as correntes. Aqui já é imediato, porque quando eu subtraio de cima pelo de baixo, né, esse termo some. Então, aqui vai ficar menos I2, né, o menos vai ficar em evidência, menos I2. Estou subtraindo embaixo, então também menos vai ficar em evidência. R2 mais 2 vezes R1 mais R2 igual E2 menos E1. Tá? Portanto, a corrente I2 vai ser a FEM2 menos FEM1 dividido por 2 vezes R1 mais R2. Tá? Está com sinal negativo aqui. Então, I2 igual menos, tá? E aí eu coloquei os valores numéricos. E2 é 6,3 volts. E1, 2,1 volts. R1, 1,7 ohms. E R2, 3,5 ohms. Tá? Ao substituir, vocês vão chegar à conclusão aqui que I2 vai ser menos 0,40 amperes. Tá? Ou seja, uma corrente negativa. O que significa? Significa que, na verdade, eu, na hora de adivinhar, errei o sentido da corrente I2. Na verdade, a corrente I2, ao invés de descer, essa corrente está subindo. Tá? Bom, é razoável se esperar, porque se você olhar a FEM 2, é 6,3 volts, é o maior FEM que tem aqui. Se bem que esse também é 6,3, entendeu? Mas eu chutaria, então, portanto, que a tendência é esse cara subir. Mas, de novo, não há necessidade de ficar perdendo tempo com isso, tá? Se convenciona, se bate o olho, sabe ou tem ideia que a corrente é naquele sentido, ótimo, desenha, resolve, veja o valor, e se o valor for positivo, vocês acertaram o sentido da corrente. Se não, é isso que acontece, tá? Então, o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou usar essa corrente 2, porque eu achar a diferença de potencial entre A e B. Eu sei que essa corrente está no sentido errado, mas eu vou manter essa corrente no sentido errado com o valor da corrente negativo, tá? Então, eu sei disso, mantendo o sentido, sinal negativo, tá bom? É isso que vai acontecer e não tem problema nenhum. Bom, mas antes eu preciso achar as correntes I1 e I2, né? Aqui, tanto faz, mas essa equação aqui tem menos termos, então eu venho aqui, verifico que 2 vezes I1 R1 é menos I2, 2 vezes R1 mais R2. Portanto, I1 igual a menos I2, 2 vezes R1 mais R2, dividido por 2 vezes R1. I2
é menos 0,40 amperes, menos com menos aqui vai dar mais, então essa corrente vai dar positivo, tá? E de fato, essa corrente, substituindo o valor de R1 e R2, vocês vão encontrar que essa corrente I1 é, I1 é 0,80 amperes. Tá? É isso. E agora, eu preciso lembrar da primeira equação, que é a primeira lei de Kirchhoff, que relaciona as três correntes, I1, I2 e 3. E aí eu acho a corrente I3. Lembrando aqui, né, para a primeira lei. Então, vamos lá. I3 entra. I1 sai. I2 sai. Então, I3 vai dar I1, que é 0,80 amperes, mais I2, só que 2 é menos 0,40 amperes. Portanto, I3 também é 0,40 amperes. Tá? E aqui eu não vou precisar mais dessas duas equações. Tá bom? Então, isso responde a primeira parte do problema, que é achar as correntes no circuito. Agora, eu vou achar a diferença de potencial entre A e B. Tá? Então, o ΔV, depende aí como que eu vou definir o ΔV. Eu vou definir o ΔV como sendo VA menos VB. Então, preciso. Então, o que eu vou chamar de ΔV? AB, que é essa diferença de potencial, vai ser, na verdade, VA menos VB. Tá? Então, como é que eu vou achar esse ΔV? Agora eu não estou percorrendo a malha fechada. Simplesmente eu vou de um ponto da malha até um outro ponto da malha. Tá? Aí o que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou partir do VA. Então vai ser VA. Eu tenho um certo potencial aqui. Aí eu venho, passo pelo resistor R2. A corrente 2 também está no mesmo sentido para baixo. É final menos inicial. Quer dizer, eu tenho VA, vai ter queda de tensão. Quanto que vai cair? Porque a corrente está descendo, vai cair. Então vai ficar menos I2 R2. Aí passa pela bateria, pela FEM 2. Então vai ter menos E2. Tá? Se fizer isso, eu vou chegar com uma tensão aqui. Qual é essa tensão? É VB. Então, isso aqui é VB. Tá? É assim que eu consigo achar a diferença de potencial entre dois pontos quaisquer de um circuito. Eu começo de um potencial, eu vou atravessando, né? Então, o que acontece com esse potencial que eu comecei? Vai diminuir ou aumentar, dependendo por onde ele vai passar. Depende se for da resistência, vai depender do sentido da corrente. Se for da bateria, vai depender do sentido aqui da disposição da bateria, da placa menos para a placa mais. Tá? Então, aqui eu vou ter a VA menos VB, que é o meu ΔV, vai ser I2 R2 mais E2, tá? Que é o meu ΔV de AB. E aí, substituindo, eu mantive a corrente I2 para baixo, e a corrente I2 para baixo, a corrente é negativa, então tem que tomar cuidado aqui na hora de substituir. I2 é menor, menos 0,40 amperes, R2 3,5, o E2 é 6,3 volts. Se vocês substituírem, vão encontrar 4,9 volts, tá? Então, esse aqui é o resultado procurado, tudo bem?
Da mesma forma, né? O problema pode pedir diferença de potencial entre esse ponto e um ponto que está aqui, por exemplo, né? E etc. Então, usar essa análise aqui. Tá bom? Há alguma dúvida sobre isso aqui? Bom, o que eu entendo é que se cair um circuito como esse aqui, que tenha que usar a lei de Kirchhoff, é mais ou menos uma questão dada, né? É só vocês tomarem cuidado, não errarem sinais, fazerem erros bobos, tá? Cometerem erros bobos, porque o procedimento é relativamente simples e relativamente padrão, não tem nada aí, tá? No sentido de que não tem vetor, não tem derivada, não tem integral, nada disso. Tá bom? Tá claro isso? Dúvidas? Bom, caso não tenha dúvidas, eu vou falar agora sobre a transferência de energia num circuito. Algo que, digamos assim, vocês estão familiarizados lá do ensino médio. Talvez aqui análise teórica, né? Os argumentos teóricos sejam mais cuidadosos. A fórmula em si é conhecida, tá? Então, transferência, energia. Circuito elétrico. Eu vou pegar aqui, na minha nota de aula, eu pego uma situação que é uma bateria, primeiro, eu pego uma bateria ideal, sem uma resistência interna, e depois de achar o resultado, eu vou generalizar para uma bateria que tem resistência interna. Aqui eu já vou direto, mas nem por isso acho que compromete a didática, tá? Então, vou pegar aqui a bateria real. Bateria real tem uma fonte de FEM, só que tem uma resistência interna. Isso é a bateria. Eu vou conectar essa bateria a um resistor. Esse resistor aqui vai ter uma resistência R. A resistência interna, letra minúscula, Rzinho. A fonte da FEM E. Tá? E, claramente, o que eu chamo de uma bateria é esse conjunto aqui. Isso é minha bateria real. Essa bateria real, se conectar com uma resistência, vai causar uma diferença de potencial no resistor, que vai ser o ΔV entre esses dois pontos VA menos VB. Tá? Isso aqui, então, vai ser ΔV. Agora, se eu olho para cá, quem que é meu ΔV? ΔV, esse aqui vai ser o ponto B também, né? Equipotencial. Aqui vai ser VA também, equipotencial. Então, eu vou fazer aqui VA menos VB, porque a corrente aqui eu sei que só tem uma bateria, então a corrente está descendo aqui e passa por aqui. Então, o potencial no A maior que o potencial no B, tá? E aqui, por mais que passe pelo resistor, ele ganha potencial quando passa pela bateria. Então, VA menos VB, se eu olho por aqui, é E menos Rzinho I, que é uma queda de tensão. Uma bateria real sempre vai entregar um ΔV um pouquinho menor que a FEM da bateria. Tá? Então, é isso. Bom, agora, a corrente elétrica, ela só circula por causa desse sujeito aqui. Ele está empurrando. É a analogia que eu faço com a bomba de água.
tá? Só que ao invés de pegar uma quantidade de massa de água e fazer com que ele suba, né, ele consiga ultrapassar uma certa diferença de energia potencial, por exemplo, suba, fazer uma água, quantidade de água subir, a bomba faz isso. Então, aqui, a carga elétrica, para circular nesse circuito aqui, a bateria precisa dar um empurrão. Essa energia do empurrão da bateria é o trabalho que a bateria realiza, né? Então, o trabalho que a bateria realiza para pegar uma certa quantidade de carga dQ, que está aqui, e fazer com que esse dQ positivo venha e circule aqui, esse trabalho dW é igual a ΔV vezes dQ. Mas quem quer ΔV? EE menos RI. Tá? Isso é dW. Esse é um trabalho infinitesimal, porque eu estou pegando uma carga infinitesimal. Agora, um conceito que vocês conhecem lá do dia a dia, talvez, mas do dia a dia tem que tomar cuidado, mas lá de fenômenos mecânicos e potência, fenômenos eletromagnéticos também, né? É o conceito de potência. O que é a potência? Potência é a quantidade de energia que você transfere por unidade de tempo, tá? Então, não basta, muitas vezes, você conseguir transferir uma certa quantidade de energia. Uma pergunta relevante é, em quanto tempo? Tá? Essa é uma pergunta importante. E quando você responde que transferir uma certa energia no intervalo de tempo, você tem a potência. Então, você tem uma potência de um motor elétrico, uma potência de um motor a gasolina, a potência do carro, né? Então, potência mais nesse sentido. No dia a dia, potência, às vezes, dá mais noção de força, né? Então, às vezes, não é exatamente igual na física, né? Aí fala, putz, esse cara é potente, né? Então, bom, não é exatamente igual. Ponto. Então, para achar potência, simplesmente aqui, né, matematicamente, tem que tomar um pouquinho mais cuidado, mas se eu tenho essa diferencial aqui, eu posso ter a razão de diferencial, que é dW dt, que é dQ dt. E dW dt é precisamente a potência, tá? Nesse caso aqui, explicitamente, da bateria. E dQ dt é a corrente elétrica. De tal maneira que eu tenho aqui potência da bateria é EI menos RI ao quadrado. Tá? Então, o que acontece é que, olhando aqui, potência, de novo, energia por unidade de tempo, esse aqui, na verdade, é o que a bateria fornece ao sistema. Tá? Fornece. Só que uma parte dela tem um sinal negativo aqui. Então, uma parte dessa potência que a FEM está oferecendo para o sistema, quer dizer, na verdade, nem está sendo oferecido para o sistema, já dissipa aqui dentro. Tá? Então, esse cara aqui é a potência dissipada. Dissipada onde? No resistor. Tá? Então, o que acontece com o resistor? A tendência, então, é se transformar energia elétrica em energia térmica. Ou seja, essa resistência vai esquentar. Tá? Então, a bateria, a potência de uma bateria real é isso aqui. Agora, a gente vai analisar a potência, já que a bateria fornece uma diferença de potencial ΔV, o que acontece aqui nesse dispositivo que é o resistor. Só a questão, estou fazendo aqui mais formal. Eu tenho um sistema que é resistor com uma carga elétrica. Tem uma energia potencial relacionada a isso, tá? Que é chamado de U. Então,
E eu vou chamar só de DU, porque é uma carga infinitesimal pequenininha aqui. É infinitesimal, né? Então, se eu olho para energia na bateria, desculpa, na resistência, vai ser a DU, vai ser delta V vezes dQ. Tá? Então, DU vai ser o delta V. Delta V é igual de cima, mas eu vou olhar aqui embaixo e olhando na resistência, o meu delta V é R vezes I. Tá? Isso vezes dQ. E, novamente, eu faço ddt disso. E aqui, identifico isso como sendo corrente elétrica. E esse aqui é minha potência, que é dissipada nesse resistor externo. Potência no resistor tem a cara desse cara aqui, que é resistência, nesse caso a resistência é Rzão, vezes I ao quadrado. Tá? Que pode ser escrito como sendo I, dessa expressão aqui, ΔV é RI. Então, eu consigo eliminar o I, fica ΔV sobre R ao quadrado. Portanto, um jeito de escrever a potência no resistor, né? Ou é RI ao quadrado, ou ΔV ao quadrado, daqui, dividido por R quadrado, mas tem um R no numerador, então vai ficar R. Tá? Então, de novo, o que é essa potência? Ela é a potência dissipada no resistor. É o que vai se transformar, vai aquecer o resistor, vai se transformar em energia térmica. É o que aquece um ferro de passar roupa, é o que aquece o chuveiro elétrico e assim por diante. Tá? Um determinado aparelho que você está usando, televisão também, né? Você não quer que a televisão aquece, mas você vai lá, coloca a mão, aquece um pouquinho. Você tem lá um aparelho de som também, você vai lá, coloca a mão, vê que aquece um pouquinho, tá? Então, alguma resistência ali você vai encontrar. Então, vai ter dissipação. O ideal é minimizar isso. No caso de aparelho de som, por exemplo. No caso do chuveiro, não. No caso de ferro passar, também não. Você quer uma temperatura alta, você quer... É isso que você quer mesmo, né? Assim como aquecedor elétrico. Bom, então é isso, tá? Alguma dúvida sobre isso, assunto? Bom, falando em ferro de passar, né? Chuveiro elétrico, deixa eu só, antes de seguir adiante, fazer primeiro um comentário. Acho que é uma boa agora. Tanto faz se eu escrevo EI, R ao quadrado, o delta V quadrado sobre R, tá? Se a FEM estiver em volts, corrente em amperes, resistência em ohms, né? Então, eu tenho aqui volt ao quadrado sobre ohm, volt vezes ampere, ohm vezes ampere ao quadrado. Tudo isso é potência em unidade de sistema internacional. E a potência em unidade de sistema internacional é energia, que é joule, dividido por tempo, que é segundo. Então, a unidade da potência é joule por segundo. Tudo bem? Então, é isso. E isso tem um nome, que é chamado de watt, e se abrevia com W maiúsculo. Então, é unidade de energia no sistema internacional. Bom, aí vem, quando a gente fala geralmente em conta de luz, a conta de luz não vem em joule.
vem em quilowatt-hora, tá? O que é 1 quilowatt-hora? Quilowatt-hora, tá? Isso aqui é 1. Quilo é 10 ao cubo. Watt é joule por segundo. 1 watt é 1 joule por 1 segundo. E hora é uma hora, que é 3.600 segundos. Segundos. Vai embora com segundos. Portanto, 1 kWh é 3,6 vezes 10 a sexta joules. Tá? Ou se vocês quiserem, é 10 megajoules. Então, toda vez que você gastar 1 kWh, está, na verdade, gastando 1 megajoule de energia elétrica. A razão em deixar em quilowatt-hora é interessante, porque esses equipamentos, eles têm em suas especificações técnicas a potência, que é watt. Então, você pega lá um aspirador de pó e fala, não, esse aspirador de pó é de 600 watts, ou 1.000 watts. Então, significa o quê? Você pega 1.000 watts, multiplica pela hora de uso, no mês, vamos supor. Usei 5 horas no mês. Então, é 800 vezes 5. Então, e multiplica por 10 a menos 3 para obter o quilo, né, para deixar em quilo. Aí, no final do dia, no final do mês, você já tem o consumo elétrico de energia já em quilowatt-hora, tá? É bem mais simples desse jeito, tudo bem? Então, é isso. Então, vocês podem pegar todos os equipamentos elétricos das suas casas e, geralmente, tem a especificação em watt, estimam o tempo de uso por mês, e aí vocês vão ver quanto de energia elétrica que estão gastando, tá? Então, essencialmente, é isso. Bom, era só um parênteses, mas é importante, né? Então, ter uma noção que quilowatt-hora é unidade de energia elétrica, tá? Correspondente a 3,6 vezes 10 a sexta joules, tá bom? Alguma dúvida? Bom, não havendo dúvida, eu vou fazer isso aqui relativamente rápido, né? Deixar um pouquinho detalhes, mas, embora o próximo assunto, do ponto de vista técnico, não deveria ser tão difícil assim para vocês, porque acredito que a maioria de vocês estão fazendo ou já fizeram introdução às equações diferenciais ordinárias, IEDO. E aí a gente vai usar, basicamente, aula 1 de IEDO, primeira semana de IEDO, tá? O que é? Assunto é circuito RC. Eu vou colocar um capacitor no meu circuito. Eu vou começar carregando o capacitor, tá? Como que na prática eu carrego o capacitor? Eu conecto a uma fonte, tá? Então, geralmente eu vou ter aqui a fonte. Vou pegar ideal, com resistência interna 0. Eu vou, deixa eu ver aqui, manter a mesma notação. Geralmente, sistema aqui tem uma resistência para limitar a corrente. Isso sempre vai ter. E está aqui o capacitor inicialmente descarregado. Então, o que vai acontecer? Tem uma placa positiva e negativa, vai passar uma corrente elétrica I aqui, tem uma resistência, e vai acumulando cargas positivas de um lado da placa, negativo da outra placa, e essa carga aqui eu chamo de Q' e menos Q'. Tá? Então, é isso. E aí, agora, eu vou ver como é o comportamento dessa corrente elétrica, ou o comportamento dessa carga
antes do capacitor estar completamente carregado. E se ficar completamente carregado, o que acontece com o sistema? Tá? Então, eu vou usar a lei de Kirchhoff, a lei das malhas, para não ter problema aqui com o sinal, tá? E eu vou percorrer esse cara aqui da seguinte forma. Eu vou percorrer no sentido horário, que é no sentido da corrente elétrica. Eu vou fazer esse caminho, e como é um circuito fechado, vai dar zero, tá? Começando pela bateria, eu vou de baixo para cima, eu tenho uma FEM E. Eu passo pela resistência, vai ter uma queda de tensão. Então, fica menos R, I. Tá? Aí eu chego no capacitor, potencial final menos inicial. Tá? Então, isso é menos ΔV do capacitor. Porque final é a placa negativa, inicial é a placa positiva, da maneira que eu estou percorrendo o circuito. E voltei na posição inicial, portanto, a soma de diferenças de potencial nos elementos do circuito tem que dar zero. Tá? E aí, eu tenho duas coisas. Primeiro, cargas positivas estão indo para lá. Então, tem variação de carga aqui. Portanto, I é a variação de carga em relação ao tempo. Tá? Por outro lado, eu sei que no capacitor, a carga armazenada no capacitor é C vezes ΔV do capacitor. Então, essa carga eu vou colocar Q', tá? Então, ΔV do capacitor é Q' sobre C, tá? De tal maneira que eu tenho aqui E menos R dQ' dt menos ΔV Q' sobre C igual a zero. Tá? Só vou multiplicar todo mundo, dividir todo mundo por R. Então, aqui vai sumir. Aqui vai ficar RC. Tá? Então, aqui vai ser dQ' dt. Eu vou passar para lá. Vai ficar Q'. Só que eu vou colocar 1 sobre RC em evidência. Vai ficar Q' e menos E. O R já tem. Eu tenho que compensar colocando C no numerador. Tá? Então, deixa eu ver. Tem um sinal negativo aqui, né? Então, eu vou jogar. Ficou positivo. Aqui vai ficar negativo, mas eu vou jogar o negativo para cá, para a direita. Né? Por causa do negativo aqui. Tudo bem? Então, é isso que eu tenho. dQ' dt é alguma coisa que depende de Q'. Mais uma constante. Isso é uma equação diferencial de primeira ordem. Derivada na primeira derivada. Tá? Como é que eu resolvo isso aqui? A gente vai deparar com situações desse tipo aqui, tá? Basicamente é o seguinte, passo o dt multiplicando para lá e passo esses caras que dependem de Q' para baixo, para o outro lado. De tal maneira que tudo que depende da variável Q' fique de um lado da equação e tudo que não depende de Q', que depende da outra variável, que nesse caso aqui é o tempo, que é o dt, vai ficar no lado direito, que é o outro lado. Só separar, tá? Então, aqui vai ficar dQ' sobre Q' menos EC igual menos 1 sobre RC dt. Então, aqui eu tenho uma diferencial em dQ', aqui em diferencial em dt. Se tivesse uma dependência do tempo, jogo do lado direito. Se tivesse mais Q', jogo do lado esquerdo. Tá? E agora, eu vou integrar isso aqui pensando na física. Constante. Tá? Tempo igual a zero. Eu olho para cá.
corresponde a Q' em tempo igual a zero. Qual é o valor de Q' em tempo igual a zero? O capacitor está completamente descarregado. Então, Q' é igual a zero. Tá? Num instante de tempo qualquer, t, a carga no capacitor vai ter um valor Q. Q vai ser em função do t. Tá? E agora, montada a integral, é só integrar esse cara aqui. Que não é coisa do outro mundo também. Lado direito, uso dizer que é trivial, que vai dar t. Lado esquerdo, nem tanto, vai dar ln do módulo de Q' menos EC, substituindo os dois limites de integração. Q', ele pode ser zero e Q' no máximo Q. Tá? Então, geralmente, Q' menos EC é negativo. Como é módulo, então, troco. Eu faço EC menos Q'. Substituindo o limite superior, fica EC menos Q. E o limite inferior, quando Q igual a zero, vai ser simplesmente EC. Tá? Ln de alguma coisa é outra coisa. Eu posso elevar isso tudo a E, fazer uma exponenciação, membro a membro. Então, eu vou ter E elevado a Ln, de um lado, é igual a alguma coisa elevado E elevado a alguma coisa também. Tá? Só que E elevado a Ln é o próprio argumento. Então, nesse caso aqui, Ln de EC menos Q sobre EC vai ser EC menos Q sobre EC é exponencial. Exponencial de quem? Menos T sobre RC. Tá? Posso passar aqui multiplicando. Passo o Q para cá. Aí, no final do dia, deixa eu apagar tudo isso aqui. Vocês vão ter uma expressão final para o Q de T. A expressão final é Q de T igual. Passa isso para cá, esse para a esquerda, esse para a direita. Então, Q de T é EC 1 menos E elevado a menos T RC. Tá? Eu tenho Q de T. Eu apaguei aqui, mas eu posso achar a corrente, que a corrente é dQ dt. Tá? Então, a corrente, que é dQ dt, é só derivar esse cara em relação a T. Vai ficar EC. Primeira derivada é constante, então é zero, morre. Esse termo morre. Aí tem um sinal negativo aqui. Derivada da exponencial é a própria exponencial. Derivada do argumento da exponencial em relação a t é menos 1 sobre RC. Então, C vai embora. Então, eu tenho aqui a corrente I. É E sobre R, E elevado a menos T, RC. Tá? Então, essa é a corrente do circuito. E a carga do circuito, que deixa eu repetir aqui, Q de T, vai ser EC 1 menos E menos T, RC. Tá? Aí eu vou apagar aqui. Eu já tenho os meus resultados. E eu vou observar o seguinte. Quando você tem seno, cosseno, log tem que tomar um pouquinho de cuidado, é verdade, mas exponencial, todos esses argumentos, né, de funções especiais, o argumento, ele tem que ser um número puro, não pode depender de unidade, tá?
Então, o argumento da exponencial, que é t dividido por RC, o RC tem que ter dimensão de tempo, tá? Para tempo matar tempo, para ficar dimensional, tá? Então, esse RC que tem dimensão de tempo, eu vou chamar isso aqui de tal, que é o tempo de capacitância, ou constante, tá? Na verdade, é uma constante de tempo capacitivo, tá? Uma constante capacitiva com tempo em relação... desculpa, é uma constante de tempo, isso aqui tem unidade de tempo, e capacitiva porque está ligado com a capacitância C. Quanto maior C, maior esse tempo T, tá? E aí eu posso, por exemplo, fazer um gráfico de Q de T e I de T. A carga, quando t igual a zero, e elevado a zero, ou e elevado a menos zero, tanto faz, é 1. 1 menos 1, 0. A carga no capacitor, conforme nós colocamos, não é nenhuma surpresa, não é nenhuma matemática, simplesmente é consequência da gente ter colocado na equação diferencial os limites da integração, Q igual a zero em T igual a zero. E aqui eu estou obtendo isso, tá? Estou sendo coerente. Então, vai ser EC. E aí é 1 menos E menos TC. Então, à medida que o tempo vai passando, esse cara aqui vai diminuindo, T vai aumentando com sinal negativo. Na verdade, 1 dividido por E elevado a mais T sobre RC. Então, esse cara vai ficando grande, grande, e E elevado a, no T infinito, vai ficar 1 sobre infinito, que é 0. Então, esse cara vai a EC. Então, ele começa do 0 e vai para EC. Então, tem esse comportamento assintótico aqui. Tá? A corrente, por sua vez, começa no E sobre R, quando t igual a 0, e depois, à medida que o tempo passa, esse termo aqui vai indo a 0 exponencialmente. Então, ele morre desse jeito aqui. Tá? Só para vocês terem ideia, quando passa um tempo tal, deixa eu ver onde está o tal. Esse valor aqui vai ser, quando o tempo é tal, é E elevado a menos 1. 1 menos 1 sobre E dá 0,6. Deixa eu ver o valor exato, o mais aproximado aí. 0,63 EC. Tá? E quando esse cara é t igual a tal, se coloca t igual a tal, E elevado a menos 1. E elevado a menos 1 é 1 sobre E, que é aproximadamente aqui 0,37 E sobre R. Tá? E aí você coloca um tempo 2 tal, esse cara decai mais, rapidamente. Já praticamente já é, o 3 tal já é praticamente infinito. Tá? Se vocês forem no laboratório e escolherem a resistência, valor, capacitância do capacitor, vocês têm o tal dele. Tá? Tudo bem? E aí vocês podem, por exemplo, ter corrente elétrica e vocês podem calcular a diferença de potencial na resistência. ΔV no resistor é RI. Então, ΔV no resistor é a FEM multiplicado por exponencial menos T sobre RC. Tá? Então, é outra informação que dá para tirar. E dá para fazer uma coisa sofisticada também. Potência é RI ao quadrado. Então, você tem a potência dissipada no
resistor. RI ao quadrado. Então, o quadrado desse cara depende do tempo. Tá? Se integrar esse cara de zero, tempo igual a zero até infinito, tem que dar o quê? Tem que dar a energia total dissipada. Tá? E, por outro lado, vai chegar uma hora que o capacitor vai ficar com a carga totalmente cheia, que é o valor vai ser igual a EC. Se o capacitor ficar totalmente cheio, o que acontece com a corrente? A corrente vai a zero, tá? Então, corrente circula, vai a zero. Quando for a zero, o capacitor está completamente carregado. Ou de um outro jeito, se o capacitor está carregado, a corrente que passa lá é zero. Por que é zero? Porque a corrente é carga circulando. Se o capacitor já preencheu tudo que tinha que preencher, e como que eu sei? É C delta V, tá? E a diferença de potencial vai depender da fenda da bateria. Tudo bem? Então, não tem como carregar mais. Então, a corrente vai a zero. Bom, alguma dúvida sobre isso? Agora tem uma situação contrária, que é, eu pego um capacitor completamente carregado, tá? E tem um circuito aberto com uma resistência. Eu quero descarregar esse capacitor, tá? Como eu descarrego o capacitor? Através da resistência, que é onde a energia vai embora, tá? Então, se eu vou descarregar o capacitor, eu tenho que tirar a bateria. Então, eu vou fazer aqui rapidamente a situação em que eu estou descarregando um capacitor. E é um circuito RC ainda, só que agora sem a bateria. Então, eu tenho aqui uma chave. Resistência. Capacitor. E, inicialmente, carga do capacitor é Q0. Então, Q, no instante T igual a zero, é Q0, completamente carregado. Resistor R, capacitância C, carga positiva aqui, carga negativa aqui. Tá? E aí eu vou fechar. Quando eu for fechar aqui, o que vai acontecer? Tenho carga positiva aqui e negativa, a tendência é ter uma corrente elétrica para cá e a carga positiva vai chegar para cá, neutralizar a carga negativa e no final do dia, carga em cima é zero, carga embaixo é zero. Tá? Então, é um capacitor descarregado. E aqui, enquanto isso está acontecendo, em cima vai ser Q', embaixo menos Q'. Tá? Agora, Q' é a carga que está no capacitor, e quando eu for olhar a carga que está variando no capacitor, é dQ' dt. Só que essa carga, ela está diminuindo. Então, a derivada, a variação da carga armazenada no capacitor em relação ao tempo é menor do que zero. É negativo, porque Q' está diminuindo. Corrente elétrica é algo positivo. Então, eu vou colocar a mão de tal maneira que eu obtenha corrente positiva. Tá? Feito isto, agora, de novo, eu vou fazer a lei de Kirchhoff, que a soma das diferenças de potencial tem que ser igual a zero. Tá? Deixa eu fazer esse circuito no sentido horário também, né? Então, eu vou pegar aqui, subir, sentido anti-horário. Então, parte daqui, final menos inicial, então eu tenho ΔV no capacitor, positivo. Aí eu venho aqui,
final menos inicial. Final tem uma queda de tensão, então é menos RI. Quem que é ΔV no capacitor? Eu tenho que Q' é capacitância vezes ΔV no capacitor. Então, tudo isso é igual a zero. Então, ΔV é Q' sobre C. Tá? Deixa eu ver se eu só tomei cuidado. Tá certo. Tá? E agora, eu vou substituir. Então, eu tenho... Escrever esse cara primeiro. Menos R. Quem que é I? Menos DQ' dt. Mais ΔV, que é Q' sobre C, igual zero. Tá? E aí, menos com menos aqui vai dar mais. Vou passar o R dividindo. E passar o Q' para lá. Então, eu vou ter dQ' dt é menos Q' RC e usar o mesmo truque para resolver essa equação diferencial. Passo Q' para o lado esquerdo, dt para o lado direito. Então, eu vou ter aqui, deixa eu escrever aqui em cima. Então, eu vou ter dQ' sobre Q' igual menos 1 sobre RC dt. E aí eu vou, novamente, integrar os dois lados. O lado esquerdo em relação a Q', o lado direito em relação ao tempo. T igual a zero. Quanto que vale a carga no capacitor? Está completamente carregado. Então, vale Q0. Num tempo qualquer, qual é a carga no capacitor? É uma certa quantidade de carga Q. Tá? Isso, cara, aqui vai dar ln de Q', substituindo os limites de integração, vai ficar ln de Q sobre Q0. Igual a menos integral de dt vai dar T, então fica T sobre RC. Exponencio os dois lados. Exponencio os dois lados, vai ficar Q sobre Q0 exponencial de menos T RC. De tal maneira que Q de T vai ser Q0 e menos T RC. Como eu tomei cuidado na hora de definir a corrente em relação à Q' que está variando, a carga aqui saiu positivo e vamos ver o que acontece aqui para a corrente elétrica. A corrente elétrica, e eu tinha definido como sendo menos dQ' dt. Mas o Q' aqui é o quê? Né? Porque é em função do tempo. Então, eu vou falar Q de T. Tá? Então, vai ficar menos Q0, derivada da exponencial é a própria exponencial, multiplicado aqui pela derivada do argumento da exponencial, que é menos 1 sobre RC. Menos com menos vai embora. Aí eu tenho que I de T é Q0 sobre RC elevado a menos T RC. Tá? Como eu tomei cuidado com o sinal negativo definindo aqui, a corrente saiu com o sinal correto e é consistente aqui com a orientação que está. Tá? Tem um carga positivo na placa de cima, a tendência é essa carga se mover para a placa negativa e os dois se neutralizarem.
quando se neutralizarem completamente, a carga total é 0, tá? Não é que a carga evapora, simplesmente rearranja com a negativa e isso dá 0. Tudo bem? Aí eu consigo também plotar o I de T, decai exponencialmente com o tempo, e a carga decai exponencialmente com o tempo, tá? O quão rápido decai depende da constante RC, tá? Quanto maior é menor essa constante, mais rápido decai, tá? Então, se esse RC for pequenininho, se for fração de segundos, em alguns segundos descarrega. Se o RC tiver um valor de horas, vai levar horas para descarregar, tá? Então, é isso. Mas o fato é o seguinte, então, essa é a situação que é transiente, que é dependente do tempo. Tem a situação que é depois de passar um tempo longo, tá? Depois de passar um tempo longo, o que acontece? No final do dia, o capacitor está descarregado, tá? Algo que vocês podem também facilmente fazer, relativamente fácil, tá? Você tem um capacitor completamente carregado. Qual a energia armazenada no capacitor? Calcula, tá? Meio de Q2 sobre C. Aí depois, no final do dia, o capacitor está completamente descarregado. Para onde que foi a energia? Suspeito é a resistência, porque dissipa energia. A potência dissipada no resistor é RI ao quadrado. I está aqui. Depende do tempo. Potência é a quantidade de energia pelo tempo. Se vocês integrarem a potência em relação ao tempo, vocês têm a energia total. Aí vocês vão descobrir no final do dia que toda a energia armazenada no capacitor foi embora no resistor, tá? Foi embora, significa que a energia elétrica se transformou em energia, nesse caso aqui, térmica, tá? Eu não falei, mas é o seu chamado efeito Joule. Então, essa potência dissipada é chamada de efeito Joule, que é dissipação de energia elétrica em energia térmica. Tudo bem? Bom, então essa é a parte que explicitamente eu acredito que a prova não vai cobrar, mas é interessante saber que quando um tempo é muito grande, de novo, o que é um tempo muito grande? T tem que ser muito maior que RC. Tá? Aí, eu tenho uma situação de equilíbrio, e aí eu consigo analisar. Algo importante é, capacitor começa a carregar, se o tempo vai infinito, ou seja, maior que RC, capacitor fica completamente carregado e, portanto, não há mais corrente chegando ou saindo do capacitor. Tá? Então, essa é uma informação importante. E vocês vão fazer agora o problema 2, que envolve isso. Tá? O problema 1 é mais essa parte de circuito que tem resistência, tem resistores e força eletromotriz. Tá? E aí eu peço também a potência dissipada, que é RI ao quadrado. Tá? E o problema 2 envolve esse sujeito aqui, o capacitor. Tá? Alguma dúvida sobre essa parte expositiva, que é a parte 1? Bom, não tendo dúvidas, tá? Então, eu vou aqui encerrando a aula, quer dizer, a aula da parte 1, parte gravada, e vamos para a parte de tutoria em si, que vocês vão resolver esses dois problemas, tá bom? Então, um abração aqui, né, para o pessoal que vai estar assistindo o vídeo, e depois, então, na sequência, vocês vão resolver alguns problemas, tá bom? Um abraço, então.